Em destaque no Panorama CBN. Em sabatina na CBN, Fernando Haddad diz que a eleição de Flávio Bolsonaro traria risco para o país e defende investigação contra filho do presidente Lula. Relatório da Polícia Federal que baseou quebra de sigilo da fonte de jornalista não identificou o crime apontado por Alexandre de Moraes. Justiça suspende demissões em massa na Casas Bahia e proíbe novos cortes. Batida entre carreta e micro-ônibus mata 23 pessoas e deixa 5 feridas no Paraná. Israel admite tiros contra carro com menina palestina que inspirou filme indicado ao Oscar e abre investigação. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo com eleições porque novas revelações sobre a empresária e lobista Roberta Luxinger aumentam a pressão sobre a campanha de reeleição do presidente Lula. Informações do jornal O Globo, trazidas nesta quarta-feira, mostram que o filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, se hospedava direto em uma mansão alugada por Roberta no Lago Sul, em Brasília, por R$28 mil por mês. O imóvel era usado para reuniões discretas. A casa está abandonada desde dezembro do ano passado, quando a empresária virou alvo da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga fraudes no INSS. A PF aponta que Roberta recebeu R$1,5 milhão de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que está preso, para tentar liberar a venda de remédios de canabidiol para o SUS. Na terça-feira, veio a público que o ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, recebeu por mensagem um modelo de contrato vindo da lobista para vender esses medicamentos sem licitação. Marcola confirmou o recebimento, mas disse a interlocutores que não repassou o documento a ninguém do governo. O advogado de Fábio Luiz, Marco Aurélio Carvalho, disse que o filho do presidente sabia do interesse de Roberta em atuar nessa área de medicamentos, o que ele classifica como algo legítimo, mas ele negou o tráfico de influência. Deixar claro que a relação do Fábio com a Roberta é uma relação de amizade, da qual ambos se orgulham. O Fábio não tem relação direta ou indireta com qualquer negócio da Roberta Luxinger. A Polícia Federal, num dos relatórios, inclusive, diz que não pôde confirmar, simplesmente porque não existe, qualquer tipo de vínculo formal entre eles, né? Em sabatina realizada pela CBN, pelo jornal O Globo e pelo Valor Econômico, o candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad, defendeu a punição de qualquer pessoa envolvida que tenha cometido irregularidades. Eu sou a favor de passar a régua em quem quer que seja. Porque, assim, tem uma lei, ela tem que ser respeitada. A pessoa errou. Eu não quero saber o partido, a religião, o time de futebol. Paga. Aliados afirmam que o presidente Lula vai repetir em público que não vai poupar o próprio filho se as fraudes forem provadas. Para conter o desgaste, a estratégia da campanha vai ser rebater a oposição, focando as atenções no senador Flávio Bolsonaro. Os petistas argumentam que, ao contrário de Fábio Luiz, Flávio é o candidato a presidente do PL, mesmo com histórico de investigações, como a apuração das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e as mensagens que mostram repasses de R$61 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para um filme baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Também na sabatina da CBN, Fernando Haddad afirmou que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro representaria um risco para o país. O Brasil corre um grave risco institucional, na minha opinião. Eu não sei se todo mundo conhece o Flávio Bolsonaro como eu conheço o Flávio Bolsonaro, mas esse rapaz é um risco para o país, tanto do ponto de vista econômico, social, internacional. Ele é um problema muito grande e eu não posso conceber a hipótese dele assumir a presidência da República. Fernando Haddad também reconheceu a vantagem do governador Tarcísio de Freitas nas pesquisas e classificou o confronto como uma disputa de Davi contra Golias, em razão da coalizão reunida pelo adversário, com apoio de partidos do Centrão, prefeitos e também um maior tempo de propaganda eleitoral. A sabatina, com 1h30 de duração, sobre temas locais também de São Paulo, está disponível no YouTube da CBN. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tirou da pauta dessa quarta-feira
o julgamento que define como vai ser a escolha do novo governador do Rio de Janeiro. O STF não deu uma justificativa oficial para a decisão e também não marcou uma nova data para analisar o caso. O processo trata do mandato tampão no governo do estado depois da renúncia de Cláudio Castro, que deixou o cargo às vésperas de ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. E o assunto a seguir tem relação com a eleição no Rio, porque o atual governador do estado é o presidente do Tribunal de Justiça, porque Cláudio Castro não tinha vice e porque o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, foi preso e teve o mandato cassado. Pois bem, nessa quarta, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade aceitar a denúncia contra Rodrigo Bacelar por suspeita de envolvimento com o crime organizado. Além dele, também viraram réus o ex-deputado estadual T.H. Joias e o desembargador Macário Ramos Jurici Neto. O voto do relator, Alexandre de Moraes, foi acompanhado por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Os 3 acusados já estão presos e vão responder por obstrução de investigação. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, eles atuaram para vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. O vazamento permitiu que T.H. Joias, que era o alvo principal da ação, retirasse bens e objetos de casa antes da chegada dos policiais. A decisão do STF também torna réus a esposa de T.H. Joias, Jéssica de Oliveira Santos, e o ex-assessor Tárcio Nascimento Salgado, suspeito de lavar dinheiro do tráfico da favela de Senador Camará, na zona oeste do Rio. A Polícia Federal aponta que o desembargador Jurici Neto vazou os dados ao se encontrar com Bacelar em um jantar, no dia 2 de setembro do ano passado, véspera da operação. E a Polícia Federal deflagrou, na manhã dessa quarta, uma operação que investiga um esquema de vazamento de informações sigilosas de investigações policiais em troca de propina dentro da própria corporação. O principal alvo é o delegado José Navas Júnior. Segundo a PF, desde 2023 ele usava o cargo e o acesso aos sistemas internos para pesquisar sobre pessoas e processos sob investigação. A apuração aponta que os dados eram repassados aos suspeitos para atrapalhar o trabalho da polícia. Os vazamentos teriam beneficiado grupos criminosos ligados ao contrabando de cigarros, trabalho escravo, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e desvio de verbas públicas. Contra o delegado, a Justiça ordenou a suspensão do exercício da função pública e proibiu o acesso dele às instalações e aos sistemas da PF. Advogados e empresários também foram alvos da operação. E o relatório da Polícia Federal que serviu de base para a operação contra a fonte de um jornalista no Maranhão afirma que não existem elementos para concluir que o profissional recebeu dinheiro para produzir reportagens sobre o ministro Flávio Dino do STF. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a busca e apreensão contra o ex-secretário do governo do Maranhão, Raimundo Cotrim, que é apontado como uma das fontes do jornalista Luiz Pablo Almeida em matérias sobre o uso de carros oficiais pela família de Flávio Dino. A CBN teve acesso ao relatório da Polícia Federal e os investigadores analisaram um depósito de R$100 mil feito ao jornalista, mas disseram que não é possível afirmar que o dinheiro foi pago em troca das reportagens sobre o ministro. A Polícia Federal explicou que precisa analisar dados de celulares e equipamentos eletrônicos para esclarecer a origem e o destino desse dinheiro. O relatório também indica que não havia elementos suficientes para dizer que o repórter praticou perseguição contra Flávio Dino. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou ter identificado indícios dessa perseguição. A decisão de Moraes provocou críticas de entidades de imprensa e abriu uma nova discussão no STF, até sobre a necessidade de diploma para exercer a profissão. Em nota conjunta, entidades do setor manifestaram profunda preocupação com a operação e com os impactos na proteção do sigilo da fonte. E a Justiça do Trabalho de Brasília mandou o Grupo Casas Bahia cancelar as demissões em massa feitas nos últimos dias. A decisão atende a um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Entre quinta-feira e segunda-feira passadas, cerca de 1.900 funcionários foram demitidos. Os cortes fizeram parte do plano de reestruturação da empresa, que também fechou quase 300 lojas físicas sem negociar antes com os sindicatos. A juíza do caso deu 5 dias para a empresa retomar os contratos de trabalho e colocar todo mundo de volta na folha de pagamento. Já os planos de saúde vão ter que ser reativados em até 48 horas. A decisão proíbe novos desligamentos sem diálogo prévio com a categoria
e marca uma audiência de conciliação com o Ministério Público do Trabalho. A Casas Bahia tem 5 dias para apresentar a defesa. E o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou um aumento no volume de recompra de títulos públicos de longo prazo. Essa medida dobra o limite de compra de 2 para 4 bilhões de dólares por operação. E o objetivo do governo americano é conter a alta recente nos juros de longo prazo e injetar dinheiro no mercado para acalmar os investidores globais. A decisão foi tomada depois que as taxas cobradas pelos títulos com prazo de 30 anos ultrapassaram 5,3% nessa semana, atingindo o maior patamar desde 2007. Com a nova estratégia, o Tesouro americano tenta aliviar a pressão nas taxas dos papéis com vencimentos mais curtos, entre 10 e 30 anos. Logo depois do anúncio, o mercado reagiu de forma imediata e os juros desses títulos de longo prazo voltaram a cair. Também teve reação no Brasil. Depois de 11 pregões seguidos de queda, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,9% aos 167.830 pontos e o dólar comercial caiu 0,87%, cotado a R$ 5,17. O euro vale R$ 6,04, ficando praticamente estável. E uma batida trágica na madrugada dessa quarta-feira deixou 23 mortos na BR-373 no Paraná, incluindo 2 crianças. As causas ainda vão ser apuradas, mas as primeiras evidências indicam que uma carreta invadiu a pista contrária e atingiu um micro-ônibus. A batida aconteceu em um trecho de pista simples, em Ipiranga, na região de Ponta Grossa. O motorista do caminhão, que tinha placas de Erechim, no Rio Grande do Sul, está entre as vítimas. O micro-ônibus pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva, cidade do Paraná, e levava pacientes para tratamento em Curitiba e em cidades da região metropolitana, como Campo Largo e Campina Grande do Sul. Além dos mortos, 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Ponta Grossa. As Forças Armadas de Israel admitiram nesta quarta-feira que soldados do país atiraram contra o carro da menina palestina Hind Rajab, de 5 anos, morta no começo de 2024. O relatório militar aponta que as tropas dispararam contra um veículo que vinha na direção oposta ao fluxo de esvaziamento de uma região, contrariando dados iniciais. Isso aconteceu na faixa de Gaza. O assassinato rendeu o filme A Voz de Hind Rajab, que foi indicado ao Oscar desse ano de melhor filme internacional. O exército israelense anunciou que vai abrir uma investigação criminal para apurar esse caso e também a morte de 15 socorristas em Gaza. Em maio do ano passado, esses profissionais de resgate foram mortos em Rafah e enterrados em uma vala comum pelas tropas. A versão do exército mudou depois que vídeos mostraram que os veículos de resgate rodavam devagar e com as luzes de emergência ligadas. O porta-voz do Crescente Vermelho Palestino, Eid Azizi, disse em entrevista à Associated Press que a verdade já está provada para o mundo todo. Apesar dessas apurações, o relatório de Israel descartou investigações criminais sobre o ataque que matou 7 voluntários de uma ONG em abril de 2024. O grupo levava alimentos quando o carro foi atingido por um míssil. As Forças Armadas afirmaram que o bombardeio foi uma falha operacional porque os militares confundiram seguranças da ONG com integrantes do Hamas, sem configurar conduta criminosa. O exército israelense também decidiu não investigar outros ataques contra a organização Médicos Sem Fronteiras e o bombardeio a um hospital no sul de Gaza em agosto do ano passado, que deixou 5 jornalistas mortos. Ucrânia e Rússia fizeram uma nova troca de 103 prisioneiros de guerra de cada lado. O acordo teve a mediação dos Emirados Árabes Unidos. A agência de notícias Reuters acompanhou a chegada dos ucranianos recebidos com aplausos e bandeiras do país. Também nessa quarta, o governo do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia voltou a ser abalado por denúncias de corrupção. Zelensky demitiu a diretora adjunta do seu gabinete civil depois da casa dela ser alvo de uma operação anticorrupção. Segundo o jornal britânico Financial Times, a investigação apura um esquema de lavagem de 3 milhões e 400 mil dólares por meio de um banco estatal. A quantia serviria para pagar a fiança de um ex-ministro. A queda dela acontece um dia depois de um ex-ministro da Defesa ter defendido publicamente a realização de eleições no país durante a guerra. Mikhailo Fedorov, que combatia a corrupção na área de segurança,
já tinha sido afastado por Zelensky no mês passado. A União Europeia, o Japão e a França condenaram as novas sanções dos Estados Unidos contra integrantes do Tribunal Penal Internacional. A decisão americana atingiu a presidente da corte, a japonesa Tomoko Akane, e o advogado senegalês Abdoulaye Seye. Nessa quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, afirmaram que estão ao lado do tribunal e defenderam o trabalho independente dos juízes. O Ministério das Relações Exteriores do Japão disse que a medida é muito lamentável. A postura de Tóquio é considerada rara porque o país é aliado histórico de Washington e depende da defesa militar americana. Em nota divulgada nesta quarta, o próprio tribunal declarou que lamenta a decisão e chamou a medida de um ataque direto à independência da instituição. Com esse anúncio, subiu para 13 o número de funcionários punidos pelos Estados Unidos, incluindo 9 dos 18 juízes. As sanções congelam bens dos afetados em solo americano e bloqueiam o acesso deles ao sistema financeiro. A ofensiva ocorre depois de a corte emitir um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, forte aliado da Casa Branca. Pelo menos 5 dos 125 países membros disseram que vão deixar o tribunal por causa da pressão dos Estados Unidos. A Coreia do Sul confirmou nesta quarta-feira que vai encerrar mais cedo os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. As manobras, que são anuais, agora vão terminar no dia 21 de agosto, 6 dias antes do previsto. A decisão atende a um pedido do presidente Donald Trump, que criticou os treinos e disse ter uma boa relação com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Apesar de Trump ter citado o ditador, nessa quarta-feira a irmã do norte-coreano declarou que o país não tem interesse nessa redução de manobras militares e que a política hostil dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte não vai mudar com essa medida. Ela é apontada como a número 2 no regime norte-coreano. Segundo reportagem do jornal The Wall Street Journal, Trump vem pressionando por uma reunião com o líder norte-coreano para negociar um acordo nuclear e disse nesta quarta-feira que pretende fazer o encontro ainda esse ano. As duas Coreias estão tecnicamente em guerra desde a década de 50 e os Estados Unidos mantêm quase 29 mil soldados em solo sul-coreano. E o chefe do Centro de Inteligência do Equador e a esposa dele morreram na queda de um helicóptero no Quênia. Outros 5 passageiros de nacionalidade americana também morreram. De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do Quênia, a aeronave fazia um voo panorâmico em uma reserva de vida selvagem, um tipo de passeio bastante comum na região. Michele Sensi Contugi tinha 44 anos e comandava a inteligência do governo do Equador desde 2024, e a esposa dele, a estilista Stephanie Holihan, era conhecida pelo trabalho com artigos de luxo. A presidência do Equador divulgou uma nota oficial em que lamenta a morte do casal. No esporte, o tenista australiano Nick Kyrgios, de 31 anos, foi suspenso provisoriamente do esporte depois de testar positivo para cocaína. O exame foi feito em junho no torneio ATP 250 de Maiorca, na Espanha. A pena pode cair para 1 mês se ele cumprir um programa de reabilitação. Em nota publicada na internet, o atleta assumiu a responsabilidade, pediu desculpas aos fãs, à família, aos patrocinadores e às crianças. Ele disse que o corpo não acompanhou as exigências da mente e que aceitar o fim da carreira tem sido difícil. Kyrgios fez cirurgias no pulso e no joelho e jogou apenas 10 partidas desde o início de 2023. Ele chegou a ser o número 13 do mundo em 2016. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde você está ouvindo. O pessoal curtiu o System of a Dilma, que eu exibi no fim do último Panorama. Olha o comentário. Eu achava que o dia que você finalizou com Lineker tinha sido o melhor da história. Mas aí você surpreende com o System of a Dilma. Um abraço da pequena cidade paranaense da Lapa. É o Manolo Neto que deixou o comentário no Spotify. A Camille falou que está em negação, não acredita que esse meme tem quase 15 anos já.
E a Margarete de São Paulo, depois que você tocou o System of a Dilma, tive que ir no YouTube para ouvir mais vezes. Muito top, ri demais. Margarete, Camille e Manolo, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. E aqui é o Rafael de Urubici, Santa Catarina. Sempre deixo o episódio da noite anterior para ouvir logo que acordo. E que baita edição do Panorama ontem à noite. Pontos centrais muito bem amarrados e discussões essenciais para quem quer ir além da manchete rasa. Olha só, um abraço da Serra Catarinense. Obrigado, viu? Rafael, fico muito feliz com a sua avaliação. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, como o Rafael, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar e dá 5 estrelas pro podcast. Chora, deixa você chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. Um dia eu termino com o System of a Dilma, o outro com Cartola, né? E é para uma notícia, a notícia principal do dia que vai mexer com a cotação do dólar e com a sua rotina. O emoji mais usado no mundo no ano passado foi a carinha de choro intenso. Esse dado foi revelado pelo jornal americano The New York Times com dados do Google. Emoji é aquela carinha, né, que você usa para mandar mensagens no celular. A publicação aponta que para os jovens o símbolo não significa só tristeza. Ele virou multiuso. É colocado nas mensagens quando algo é muito engraçado, emocionante ou até constrangedor. E esse levantamento analisou 665 milhões de emojis digitados em celulares no mundo todo. Em segundo lugar, ficou aquela carinha inclinada chorando de dar risada. Na terceira posição, a carinha indicando risadas com lágrimas, mas na posição tradicional. O pessoal tá rindo bastante, né? Essa é notícia boa. Depois vem o coração vermelho, aquelas mãos unidas como numa reza, o rosto mandando beijo, o rosto sorridente com corações, o polegar para cima, famoso joinha, depois o rosto sorridente com olhos de coração e o rosto sorridente mostrando os dentes. Qual é o emoji ou emoji que você mais gosta de usar aí no seu dia a dia? Segundo especialistas ouvidos pelo jornal, os mais jovens mudaram os hábitos porque consideram que alguns símbolos ficaram ultrapassados. A caveira, por exemplo, que era usada para indicar que alguém morreu de rir, perdeu força. A flor murcha passou a ocupar o lugar do coração partido. Essa aí eu nunca usei, hein? Enquanto o símbolo de fogo substituiu o número 100. Não faz ninguém chegar perto, e o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Falei que era uma notícia importante, né? Que mudaria a sua vida. Mas eu fiquei curioso agora. Quais que são os símbolos que você mais usa aí no seu dia a dia? Assim terminamos o Panorama de hoje. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto, e o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto.